Saudações solidárias, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos e todes bem-vindes. Mais um capítulo do Na Bancada Podcast. Hoje a gente vai falar com o professor Dr. Januário, homem preto, economista, peso pesado no rolê de divisão do conhecimento com as bases, né? Ou seja, com os pretos e as pretas, apesar também de estar numa disputa nesses espaços de poder. O tema hoje é auxílio emergencial e o aumento do valor da cesta básica. Oferta versus demanda ou políticas de austeridade? Seja muito bem-vindo, Januário, Eduardo Januário. Agora, eu não sei se você é meu xará ou eu sou seu xará, porque o mais velho falou que o xará é sempre o mais novo, né? Mas vamos pular essa parte para não delatar as idades. E seja muito bem-vindo à Bancada Preta, TV Pangeia, Bancada Preta Podcast, para a gente tratar de um assunto tão sensível, a sobrevivência do povo preto, pobre, periférico, e os não brancos também, que estão nessa camada da sociedade, os não pretos que estão nessa camada da sociedade, que tem esse impacto econômico aí assolando várias famílias. Seja muito bem-vindo, fique à vontade aí para sua apresentação, e a Bancada Preta é sua, professor. Boa tarde, né? A gente querida, todos e todas, todes. É uma satisfação estar com você, Bob, mais uma vez nesse nosso diálogo, né, sobre Estado, sobre educação, sobre sociedade, sobre economia. Ao longo do tempo, a gente tem batido grandes ideias, grandes papos, e é uma satisfação estar aqui com você na Bancada Preta, na TV Pangeia, discutindo um tema tão importante, que é um tema de economia, né? Um tema sobre auxílio emergencial e o aumento do valor da cesta básica, essa questão de oferta e demanda, ou austeridade, né, que é uma austeridade fiscal, que é uma discussão muito importante para esse momento, sobretudo para o nosso povo preto, né, aqueles também que não são pretos, mas precisam entender, o povo pobre da periferia, precisa entender um pouco dessa linguagem, que às vezes é dada só para alguns, né, que compreendem essa realidade. Eu acho que gostaria um pouco de trazer para vocês, de forma mais didática, esses meus estudos a respeito de economia, que eu acho que vai agregar a vocês. É uma satisfação, Bob. Gratidão. Estamos aqui no Bancada Podcast com o professor Dr. Eduardo Januário, doutor e mestre em História Econômica pela FFLCH USP, depois ele vai falar o que significa tudo isso. Foi professor e diretor da Escola Pública e atualmente é pesquisador do Laboratório de Economia Política e História. Professor, não dá mais para a gente incorrer no erro de fazer análise de conjuntura, né? A gente vem discutindo sempre numa perspectiva de análise para além da conjuntura, né? Porque desde o primeiro despejo, em 14 de maio de 1888, a nossa conjuntura ela não sofre alterações ou mudanças ou transformações relevantes para o nosso bem viver. Nesse sentido, gostaria já de iniciar o nosso bate-papo dizendo o seguinte: existe uma política econômica focada na destruição das famílias e do bem viver na perspectiva do povo preto, e por quê? Muito boa pergunta para a gente iniciar esse papo, até porque a minha formação, né, partindo da economia, é em história econômica, né? Então, acho que todas as minhas análises, inclusive os meus estudos, tanto na FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, estudei lá no departamento de História, mas especificamente estudando economia, história econômica, né? Fiz matérias também na FEA, que é a Faculdade de Educação e Administração da Universidade de São Paulo, e ali pude desenvolver algumas pesquisas, né, em relação ao Estado, sociedade e educação também, que tenho atuado como docente lá na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, quando eu parto do pressuposto da economia, sempre eu tenho a história como perspectiva, né? Quando você me fala sobre estudar a conjuntura, existem dois tipos de economistas quando a gente faz a análise da economia. Aqueles economistas que são mais heterodoxos, né, e os ortodoxos, né? Então, eu acho que eu me encaixo nesses economistas heterodoxos, que
olha além dessa conjuntura e ainda inclui outras perspectivas, né? E no meu caso também, uma perspectiva muito de interpretação sul-sul, né? Daqueles autores de Brasil, de África, que falam um pouco sobre economia. Então, a sua pergunta me traz uma questão muito interessante para a gente entender o Brasil. Primeiro, como é que surge o Estado brasileiro? Porque quando a gente fala de política econômica, obviamente nós estamos falando de Estado, não é? É o Estado que surge, o Estado moderno, depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, surge esse Estado moderno com um contrato dentro desse capitalismo que a gente conhece, que é, qual é o papel do Estado? Tentar organizar e regulamentar a sociedade, né? Então você tira todo aquele esquema feudal que existia na sociedade e a partir daí, com esse Estado moderno, então, você regulamenta, faz um contrato, a qual os liberais chamam de contrato social, né? Esse contrato social, então, qual seria o papel do Estado? De dar uma regulamentação na sociedade. Dentro dessa regulamentação da sociedade, existem inúmeros debates, né? Onde o Estado precisa ser mínimo e onde o Estado, por exemplo, no modelo keynesiano, onde o Estado precisa agir, né? Para equilibrar essas discussões econômicas. Portanto, quando a gente analisa o Brasil, que é uma ex-colônia, né, isso que é importante dizer, o Brasil tem o seu caráter de ex-colônia, e mesmo quando como ex-colônia continua, a partir de 1822, da sua independência, com o Estado escravista, né, esse modelo de Estado, obviamente, vai se diferenciar desse modelo de Estado moderno. Né? Enquanto os Estados, nos países de capitalismo avançado, como você pega ali França, Inglaterra, né, os países nórdicos, ali, a própria Alemanha, que está em formação do seu capitalismo no final do século XIX, esse capitalismo, quando inicia, o Estado surge exatamente como esse regulador. Né? Então, por exemplo, quando você pega o caso da Alemanha, ali no final do século XIX, o Bismarck, que era, né, o rei ali, o imperador dessa unificação da Alemanha, ele já percebe que tem um movimento dos trabalhadores ali alemão e ele precisa negociar. Então, surgem os auxílios a partir do Estado, não é? Que depois vai se dar no estado de bem-estar social. Então, esse estado de bem-estar social faz parte do Estado moderno, não é? Um Estado que percebe tanto o crescimento do socialismo na União Soviética, quanto a pressão dos trabalhadores em termos de melhores salários e melhores condições de vida. Então, você começa a ter um Estado que começa a participar um pouco mais desse contrato social, fazendo com que o pobre não morra de fome, né? Com que o pobre tenha um mínimo de condição para a sobrevivência. Tá? Isso, né, o ápice disso dá-se depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo de 30 a 45, e vai até 1970 com os chamados de bem-estar social, como eu disse. Né? Então, em suma, quando a gente fala de um capitalismo moderno, né, um capitalismo liberal, inclusive, você tem o estado de bem-estar social, a preocupação do próprio capitalista em manter a situação do seu trabalhador mínima. Mas quando a gente pega as ex-colônias, né, sobretudo a América Latina, e aí especificamente, que é o meu estudo, o Brasil, você percebe que não, que o Brasil já se torna independente, mas com o Estado, mas com o Estado tendo a sua base escravocrata, né? Tendo a sua base com escravos. Então, enquanto em 1880, lá no século XIX, 1880, 1870, um pouquinho antes, os Estados, né, França, Inglaterra, esses Estados ali na Europa, já estão criando condições para que os seus trabalhadores melhorem um pouco a sua condição de vida, até para eles lucrarem mais, né? Aqui no Brasil, você tem um montante enorme de escravos que ainda vêm trabalhar nas lavouras de café. Não é? Então, para entender o Estado brasileiro, Bob, para entender a política do Estado brasileiro, precisa compreender a história do Brasil. O Brasil, né, sustentou esse regime escravocrata dentro da sua estrutura até 1945, eu posso dizer. Por quê? Quando a gente fala que a libertação dos escravos foi em 88, mas quando a gente percebe algumas pesquisas mais apuradas, uma delas é do Sidney Aguiar, tem até um filme, um documentário chamado O Menino 23, né? Ele mostra, essa tese do Sidney, mostra que existiam escravidão, né? Sobretudo em São Paulo, porque aqui pujava ainda o café, até meados de 1950, 1945, 1950. Olha que interessante, nós não estamos falando de muito tempo. O meu pai nasceu em 1943, né? O meu avô nasceu em 1914. Então, nós estamos falando de um período recente que ainda se tem estudos sobre
um processo ainda escravocrata no Brasil. E mesmo após esse regime escravocrata tendo ficado de lado, você tem ainda a superexploração do trabalho, chamado de meeiros, né, que eram aqueles negros ex-escravos que ficavam trabalhando na roça, né, em troco de comida e bebida. Já não dizia que era escravidão, mas nós sabemos que essa superexploração ainda continuou. Então, quando a gente fala de política econômica brasileira, a gente tem que pensar que a base dessa política econômica brasileira justamente está na superexploração na estrutura escravocrata, não é? Daqueles que eram negros, e agora esses negros vão para onde? Não é? Vão ser deixados à margem, como muito bem nos dizia lá o professor Florestan Fernandes, à margem de todo o processo, né, desse capitalismo moderno, né? E até hoje a gente percebe que a consequência, né, objetiva desse capitalismo moderno foi deixar os negros, sobretudo as famílias negras, que foram se miscigenando ao longo do tempo, né, que a gente pode dizer que são negros, que têm um pouco a pele mais clara, mas são negros. Se a gente for contar negros e pretos e pardos no Brasil, nós temos aí 60% dessa população que foi alijada de todo um processo, né, de trabalho, de possibilidade de entrar no mercado de trabalho. E aí para responder objetivamente, sim, né, as políticas que foram criadas ao longo do tempo deixaram de lado toda a estrutura étnica. Se você tem um país que foi criado na escravidão, como foi os Estados Unidos, você deve ter lei que inclua esse cidadão negro dentro das suas perspectivas, observando a sua consequência histórica, não é? Então, a gente percebe que no Brasil não houve essa atenção. Um país que saiu de um regime escravocrata, manteve ainda suas bases, não é? E depois não fez nada para colaborar com esse negro. Quando eu digo colaborar, é porque justamente os empregos, os melhores empregos, aqueles empregos nas indústrias, no começo do século, eles não eram dados aos negros, eles eram dados a imigrantes brancos, né, que chegavam aqui. Quem quiser pesquisar um pouco mais disso é o próprio projeto de branqueamento, que foi dado terra a esses imigrantes, tanto terra, tanto incentivo para que eles trabalhassem nas indústrias. Então, a gente pode sim afirmar que, ao longo do tempo, houve no Brasil, né, uma política contrária à prosperidade do negro, né? A gente pode isso afirmar dentro das pesquisas, que não houve uma preocupação como houve nos Estados Unidos, que também era colônia, que também tem uma quantidade de negro, não houve uma preocupação de fazer políticas específicas, tornar esse negro cidadão, né? Então, sim, eu acho que ao longo do tempo, é por isso que o movimento negro, depois da década de 80, vem fazendo essa grande discussão sobre as reparações históricas, né? Porque todas as populações que historicamente foram defasadas das suas possibilidades de verba, né, como, por exemplo, o povo judeu, que sofreu com o povo alemão, recebeu indenização, Bob, né? Indenização. E o povo negro, que sofreu por tantos anos com a ignorância, né, que foi a escravidão, com a estrutura que foi a escravidão, foi deixado de lado quando essa sociedade passa a ser questionada, a ser tratada como um Estado moderno. Então, aqui o estado de bem-estar social, ele passou ao longo, né? Passou à margem. Você não tem uma discussão plausível nisso. Então, a primeira coisa, quando você estuda o Brasil, você tem que entender, o Brasil não é um país europeu. Por isso que eu na minha tese, discuto a tese do Estado neocolonial, não é? E mudo exatamente essa discussão, que não é o neoliberal. O neoliberal são os países que tiveram essas condições do Estado moderno. Aqui ainda você tem uma discussão que é neocolonial, que você ainda continua com essas estruturas que provêm da época da escravidão, que provém de uma estrutura ainda escravocrata. O professor Januário já fez um apanhado aqui histórico nessa perspectiva de como que se constrói esse modelo econômico, e aí a gente dá um salto no tempo, e a pergunta que fica, Januário, é a seguinte: que projeto é esse? Eu vou até inverter, né? Em vez de a gente falar de auxílio emergencial e aumento do valor da cesta básica, eu quero pegar didaticamente o que vale mais, a oferta versus demanda ou essa tal política de austeridade? Que bicho é esse? Bom, legal. Essa é uma pergunta bacana, porque a gente pode enegrecer, né, a discussão para os nossos ouvintes, no sentido de compreender um pouco com mais facilidade. Então, essa discussão de oferta e demanda, né, oferta e procura, é o equilíbrio que se daria natural pela economia, segundo os liberais, né? Então, você tem uma quantidade de oferta e você tem
que casar com a quantidade de demanda. Isso é contabilidade, não é? Então, segundo os pesquisadores e os economistas que fizeram essa discussão ao longo do tempo, você precisa ter, né, ao longo de um período contábil, esse valor zero, né, entre oferta e demanda. Agora, o problema é que, quando a gente já fez essa introdução, quando a gente fala de oferta e demanda e de equilíbrio econômico, parte do pressuposto de um país que leva em consideração a oferta e a demanda. Né? Então, se você tem aqui, por exemplo, no Brasil, uma grande oferta de algumas mercadorias, né, e uma grande demanda de fome, não é possível que você tenha um mercado interno que precisa vender um arroz, por exemplo, ao custo, não é, que não dá condição para o trabalhador comprar. Porque, veja, se a gente fosse simplesmente em oferta e demanda, você tem arroz, né? Grande plantação de arroz, terra, né? E você tem, do outro lado, pessoas que querem comprar o arroz, que se alimentam com o arroz. Como é que você tem esse equilíbrio? Né? O preço do arroz acima daquilo que o trabalhador pode comprar. Né? Agora, aí é legal para compreender. É que aqui a oferta e demanda, ela justamente não serve como critério, né? Aqui o critério é outro, Bob. Como a gente fala de um país neocolonial, um país que serve ainda as suas ex-colônias, né, as suas ex-metrópoles, né? Você pensa o seguinte, que o valor que tem que se dar no mercado interno do arroz é justamente para pagar o custo do arroz que será enviado para fora. Então, olha que interessante, o dólar está alto. Quando a gente tem um dólar alto no Brasil, a gente tem que compreender que o dólar alto favorece alguém. Né? Então, quem é que vende em dólar? Quem é que vende dólar? Os agricultores. Se o valor né, olha que interessante o Brasil. O Brasil vende o quê? O maior vendedor do quê? De soja, de commodity, de suco de laranja, de arroz, de commodity, de esfera de ferro, não é? Nossa, se a gente for pegar e estudar o PIB brasileiro, os maiores produtos de importação, né, de exportação, são as commodities, né, chamado de commodities, mas na verdade é um nome bonito para dizer matéria-prima, que não passa por um processo industrial. Então, se nós temos a base brasileira de um processo que não passa por, né, de um produto que não passa por um processo de manufatura, nós precisamos entender por que o arroz aqui é tão caro, por que o suco de laranja é tão caro. Então, a gente já vê que essa parada de oferta e demanda já não serve aqui, porque nós temos terra em abundância, nós temos arroz e soja em abundância, o povo para comer, mas nós não temos, por outro lado, o preço satisfatório ao custo desse povo. Né? Então, o que acontece? Então, é aí que a gente tem que compreender a economia brasileira. Só para a gente compreender. É como se a gente fizesse, vou dar um exemplo aqui para que os nossos ouvintes possam compreender. Suponhamos que nós temos um comércio, nós temos lá uma pizzaria, uma coisa que me veio à mente agora, alguma coisa lá, vamos vender alguma coisa. A gente pagou R$100, vamos pôr um valor fechado, para a gente fazer, digamos, 100 pizzas, né? R$100 para a gente fazer 100 pizzas. Só que é o seguinte, a gente vendeu 10 pizzas e a gente já conseguiu pegar o custo dos R$100. 10 pizzas que a gente vendeu caro dentro da nossa pizzaria, a gente cobrou caro, a gente cobrou R$15 na cerveja, a gente cobrou R$60 na pizza, para esse cara internamente pagar. Depois que pagou os meus custos de R$100, ainda me sobraram 95 pizzas. Sabe quanto eu posso vender essa pizza? Quanto eu quiser. Eu posso vender a ela R$10 que eu tenho lucro. É assim. Aqui na quebrada está tendo. Exato. Pizza de 10. Exato, né? Isso seria interessante. Mas voltando, então, para a questão macroeconômica, é assim que os caras fazem com o arroz. Quem é que paga o custo do arroz caro? Eu e você, Bob. Nós pagamos 7 pau no arroz, 8 pau no arroz, 15 pau no arroz, para que os caras possam vender a 50 centavos o quilo do arroz. Para quem? Para o estrangeiro. E receber em dólar. Então, esse é o desequilíbrio da oferta e procura. Porque as nossas próprias economias, os nossos próprios produtos não servem para suprir o nosso mercado interno, mas sim para servir o exterior a preços baratos, enquanto nós pagamos caro no nosso produto. Né? Então, aí a gente já começa a perceber que, óbvio, que vai faltar comida na mesa do trabalhador, meu chapa. Por que vai faltar comida na mesa do trabalhador? É mais fácil comprar uma pizza de 10 conto, igual nós estamos falando lá na quebrada, do que você comprar um pacote de arroz, meu irmão. Então, você começa a entender
que aqui a lógica é outra. Ninguém está preocupado em custear com o mercado interno, ninguém está preocupado com a lei da oferta e da demanda. Está preocupado em, sim, observar aquilo que está acontecendo no exterior e suprir esse exterior e receber em dólar. Né? Então, ao mesmo tempo que você recebe em dólar, você tem um aumento da inflação. Né? Então é engraçado, porque esses auxílios emergenciais, por exemplo, a gente sabe, já partindo para essa discussão, e depois a gente aprimora, já volto para você, que o governo federal, partindo dos dias de hoje, né, já então deixei de lado que aqui não existe oferta e procura. Né? A oferta e procura aqui, na verdade, é para atender o mercado estrangeiro. Então, é uma coisa que a gente já tem que entender, a gente tem que compreender. A oferta e demanda aqui, que é o quanto entra e quanto sai, não serve para o mercado financeiro. Aqui você tem um desequilíbrio. Você entra para pagar o custo e sai a preço muito mais barato. Então, óbvio, né, que você oferta ao mercado estrangeiro muito mais barato do que você oferta ao mercado interno. Né? Então, tem uma coisa interessante que esse auxílio emergencial trouxe. A gente sabe que o governo atual tinha colocado uma proposta de R$ 200, né, Bob? A gente, inclusive, chegou a conversar numa live logo no início sobre essa proposta. R$ 200 era a proposta do governo federal. A gente sabe que foi através da Câmara que essa proposta chegou a R$ 600, né? O que adianta você oferecer, né, maior proposta de auxílio emergencial se a própria inflação, justamente por conta do dólar que está alto, justamente para atender essa oferta que vem, né, essa demanda que vem do exterior, então a nossa oferta vai para o exterior, né, a gente atende a demanda do exterior e o dólar sobe pelas oscilações do mercado externo, né, e quem é que paga essa conta? É o trabalhador. Então você coloca R$ 600 de auxílio para o trabalhador, mas você aumenta 2, 3, 4 vezes o valor da cesta básica, justamente porque esse agricultor ele não quer perder com a oscilação do dólar. Então ele vai passar o valor do custo para o mercado interno. Ah, o Bob é que se vire para pagar os 7 conto, 10 conto dele no quilo do arroz, porque eu vou continuar vendendo a 50 centavos o quilo do arroz no mercado internacional, justamente para receber em dólar. Não, mas o Bob está passando fome. A população está passando fome, precisamos abaixar esse valor. Vamos colocar, então, lá um auxílio emergencial para eles. Só que a gente aumenta 4, 5 vezes o valor do produto, né? E a gente mantém o auxílio emergencial no valor que ele está. Então, você, trabalhador, que tem ido ao mercado, porque eu vou ao mercado, faço compra com a minha companheira, a gente percebe que o que a gente comprava mês passado, meu irmão, a gente não compra mais esse mês. Então, vê que esse equilíbrio de oferta e demanda, ele é extremamente irreal, né? Extremamente irreal. E por que não dá mais? Não dá mais pela essa austeridade fiscal, que é justamente para, ao invés de ajudar no mercado interno, pagar os juros da dívida, pagar a bolsa banqueiro, né? Que popularmente a gente fala. Então, não é interessante eu tirar dinheiro do Estado para suprir a necessidade desse trabalhador, porque esse trabalhador, o retorno dele agregado para mim é pouco, ele não me dá retorno em dólar. Então eu super exploro esse trabalhador, lembra da estrutura da escravidão? Então eu não super exploro através da mais-valia real, eu faço uma super exploração para além da mais-valia. Né? E faço com que esse próprio trabalhador se sinta contemplado com o meu auxílio emergencial. Né? Então, olha, gente, isso é pegadinha. Para quem conhece um pouco economia, quando você vê essa ideia do auxílio emergencial e observa, né, o índice de preço ao consumidor, você percebe que é pegadinha. Você dá por um lado, mas você toma com as duas mãos. Então, essa é uma característica que eu tenho visto do Estado brasileiro, que, ao meu ver, como eu disse, não tem nada de neoliberal. É uma continuação do neocolonialismo, dessa estrutura ainda que se mantém enquanto estruturante no Brasil. Antes da gente chegar no auxílio emergencial, professor, eu quero discutir com você aqui o seguinte: o Guedes, né, que é o ministro da Economia, Chicago Boys, que contribui, né, ainda à falência de vários países, entre ele um co-irmão sul-americano nosso aqui, o Chile, onde os mais idosos estão se matando,
pessoas passando fome, pela política que ele ajudou a implementar lá e quer colocar aqui. Recentemente, o ministro da Economia, professor, joga para a plateia sempre, né? Mas ele jogou mais uma, armando a proposta para sangrar ainda mais o bolso das trabalhadoras e dos trabalhadores com taxas e tributos, enquanto poupa empresários e banqueiros, né? Alguns auditores fiscais defendem que a reforma tributária precisa cobrar dos mais ricos, inclusive sobre o patrimônio. Minha pergunta é simples, bem objetiva, apesar de eu não ter poder nenhum de síntese, né? O governo do presidente eleito antidemocraticamente, né, está armando uma arapuca, né, para a maioria da sociedade, ao esconder que pretende promover uma reforma tributária que vai manter intocado os interesses do andar de cima, né, na proposta que foi encaminhada para o Congresso Nacional, cujo o principal objetivo dele e do seu ministro Paulo Guedes é ampliar a arrecadação de impostos, tirando couro, literalmente, né, dos assalariados, enquanto poupa o topo da pirâmide social formada pelos brancos, cristãos, ricos e machos, né? Que análise que você faz dessa reforma e qual o impacto que ela vai ter para nós, né? Para depois a gente avançar nessa questão do auxílio emergencial, que está se tornando cada vez mais uma má notícia para a maioria da população. Primeiro, tem uma coisa muito interessante a se trazer para o debate, né, que é quando o Brasil faz a sua Constituição em 88. Né? A gente sabe que o Brasil tem várias etapas da sua democracia, né? Então vamos pensar aqui já em Getúlio, ali em 1930, porque você sai da República de Café com Leite, a chamada República Velha, né? E em 1930 o Getúlio tenta realmente, consegue fazer essa reforma do Estado brasileiro. Ele se aproxima um pouco mais daquele modelo que eu falei para você, dessa ideia de estado de bem-estar social, que é minimamente você cuidar, né, daqueles que não podem... porque qual seria a obrigação do Estado? Conseguir emprego, pressionar o capitalista, porque a gente cai na besteira de achar que todo capitalista adora dar emprego. Né? Não, o capitalista adora lucro. Se ele conseguir ter lucro sem gerar emprego, para ele é mais importante. Está aí a Bolsa de Valores, inclusive. Né? Você, se tiver um dinheiro, se o juro estiver alto, você prefere aplicar na Bolsa de Valores do que criar uma empresa. Partindo desse pressuposto, de 1930, com as reformas de Getúlio, né, você tem um crescimento da participação do Estado. Né? Depois de 45, você tem a Petrobras, uma proposta de criar estatais brasileiras que pudessem, então, reverter essa ideia de ser apenas colônia, destinador de mão de né, matéria-prima, né, e mão de obra barata, e também criar algumas especificidades aqui. Né? Então, o Getúlio teve essa tentativa. E é claro que quando, em 1964, quando a gente tem o golpe da ditadura militar, né, você tem um desfacelamento de todo esse projeto nacional desenvolvimentista, chamado de nacional desenvolvimentista, a qual a gente tem, inclusive, alguns articuladores, que é Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, pessoas que eram progressistas, Bob, né? Minimamente progressistas, que acreditavam que poderiam fazer um Brasil nacional, um Brasil que se preocupasse com esse mercado interno, como eu te disse. Então, veja o que acontece. A partir daí, do golpe de 64, nós temos longa data de ditadura militar, né? Em 88 nós temos a nossa Constituição Federal, chamada de Constituição Cidadã. Né? Olha que interessante. Então, só em 1988, portanto, 100 anos da Lei Áurea, né, nós temos uma Constituição que pode ser chamada de Constituição Cidadã. Olha como estamos atrasados. Né? Esse estado de bem-estar social, essa ideia de cidadania, já se dava na Europa, já se dava nos países de capitalismo mais avançado, desde a década de 30, alguns desde o final do século XIX. E nós conseguimos um contrato, que é a Constituição, né, em 1988 apenas. Só que acontece o seguinte, logo na década de 90, com o Fernando Collor, depois com o Fernando Henrique Cardoso, você já acaba com a Constituição. Acaba com a Constituição. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, na educação, que é o lema, é o que eu trabalho também, as minhas pesquisas, o PIB, o valor de pressão sobre o PIB, que era para ser 10% de investimento, né,
educacional do PIB para a educação, você tem uma pressão pública ali. O Fernando Henrique vai dizer, não, isso não é possível. E o PIB, até hoje, não passa de 4,3% de investimento. Enquanto outros países começaram essa Constituição Cidadã, né, nesse estado de bem-estar social, eles investiam 12%, 14%, 15% do PIB em educação. E nós aqui falamos, não, vamos arrumar a educação brasileira. E investimos só 4,3%. Então, ali, já no governo Fernando Henrique Cardoso, você já começa a ter algumas estratégias que provêm tanto do mercado internacional, tanto dessas ex-metrópoles, que é colocar os países pobres no seu lugar, né? Então, eles vão dizer para nós que existe uma receita revolucionária, mas, na verdade, o que eles estão querendo é que a gente ande para trás, que a gente continue sendo colônia deles. Eu vou dar um exemplo. Ao meu ver, com todas as críticas que tem, o período Lula e Dilma foi uma tentativa de rompimento ou uma tentativa, né, de tentar apenas cumprir a Constituição. Veja que o Lula foi chamado de comunista, foi chamado de várias coisas, a Dilma de comunista, né? Então, por quê? Porque o Lula disse o seguinte, eu vou cumprir a Constituição. Então, criou lá o Bolsa Família, criou lá um pouco mais de investimento, porque você tinha uma condição econômica naquele momento com a venda de commodities, sobretudo a soja, para a China, tem um crescimento econômico de 2004 a 2008, e a partir daí você aumenta o salário mínimo. Olha que interessante, Bob, o salário mínimo em 2000, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, era de $60. Nós chegamos no governo Dilma com um salário mínimo de $280. Né? Então, veja que interessante. A partir desse momento, você começou a ter uma condição, você começou a ter política para preto, você começou a ter política direta para preto, com políticas afirmativas, você começou a ter renda para negro, o Bolsa Família leva em consideração, em alguns lugares, também uma territorialidade, né? E a gente sabe que nesses territórios mais vulneráveis estão as famílias negras, historicamente alijadas, né? Então você teve uma tentativa ali com o Guido Mantega, a partir de 2007, de uma política fiscal mais agressiva, no sentido de vamos fazer política social, vamos fazer urbanização, vamos fazer algum desenvolvimento que gere emprego, né? Mas não conseguiu, e aí é a minha crítica, não conseguiu romper o aspecto neocolonial, que era uma industrialização. Então, o golpe de 2016, para falar no Guedes, né, que você me chamou, e nesse governo atual, a retirada da Dilma, foi para dizer o seguinte, Bob, tudo isso aí que foi conseguido, acabou. Toda a proposta que teria de tentar cumprir a Constituição, acabou. Eu costumo dizer, numa linguagem mais simples, tira esse neguinho da minha grama. Tira esse neguinho da minha grama, já demos muito para ele, deixa ele para lá. Sabe, Bob, na época da colonização, eu como historiador consigo fazer essa comparação. Quando você estava no auge, você colocava um pouco mais de farelo na comida dos escravos. Então você aumentava o farelo lá, você colocava uma soja também para dar um gostinho a mais. É o seguinte, tira o farelo da comida desses caras, só dá resto de comida mesmo, entendeu? Tira a soja da comida desses caras, não vai dar nada disso não. Deixa eles comer aquilo que sobrar. Então, o que acontece com o golpe de 2016 é que você tem uma crise mundial em 2007, 2008, e a burguesia brasileira vai dizer o seguinte, acabou. Né? Não vamos mais abrir as portas para os pobres. Então, quando você tem o governo Bolsonaro, né, que é um governo de retrocesso, justamente por quê? Porque ele pega essa lógica de uma outra tentativa de um projeto mais nacional, né, com as críticas que eu disse ao governo Lula e Dilma, e você arrebenta com todo esse pequeno projeto que ali existia, pequeno e tímido projeto que existia de uma proposta de tentar criar um projeto nacional através de uma política social mais abrangente, você extermina com tudo isso e diz, acabou, né? Então, é claro que o Paulo Guedes, que é da escola de Chicago, que é um liberal, que é um banqueiro, né? A gente sabe que ele faz parte do Banco Pactual, junto com outros banqueiros, ele está olhando a lógica e está percebendo o quê? Preciso jogar com aqueles que estão lá fora, né? Que são aqueles que, de fato, a quem interessa a burguesia brasileira, essa burguesia que eu chamo de uma burguesia neocolonial. Porque eles não estão interessados em aglutinar o mercado interno, não estão interessados em dar trabalho, em gerar trabalho.
estão interessados que continue uma estrutura que favoreça as ex-metrópoles, né, que eu continuo chamando. Então, ao meu ver, quando você tem a entrada do Paulo Guedes, que há muitos anos queria essa participação na economia, você percebe que essa conversa de austeridade fiscal, ela volta para o cenário, como começou lá com o Fernando Henrique Cardoso, com a lei da responsabilidade fiscal em 2000, que acaba com toda a possibilidade de você ajudar um pouco mais a partir da mão do Estado, né? Então você acaba. Em 2016, esse retorno que havia durante o governo Lula e Dilma é exterminado de vez, né? Você tem um retrocesso de algumas questões, você deixa de lado, você acaba com as secretarias de igualdade racial, você acaba com toda a discussão de políticas afirmativas, você, inclusive, quando a gente fala no cenário do governo atual, essa discussão de raça nem interessa para eles, né? Então, para te dizer que Paulo Guedes e toda a sua equipe econômica, eles não são, digamos, não é de se assustar para quem conhece economia, né? Porque justamente ele vem com esse aprofundamento do neocolonialismo, que é justamente enganar o povo. Para mim, Bob, para terminar essa questão e passar para você, para a gente fazer essa dinâmica, para mim, uma estrutura, né, que o Paulo Guedes traz, que a gente tem que compreender, entender que do Estado não sai nada para uma proposta nacional. Do Estado apenas sai para uma proposta liberal. E essa proposta liberal, como eu disse, não é aquela proposta liberal do Estado moderno, né? É uma proposta neocolonial, em que o pobre vai ser mais ainda superexplorado. Você parte do pressuposto de que o pobre tem que se virar, de que ele tem que fazer, de que ele não tem emprego, porque isso vem junto à ideologia, de que ele não tem emprego porque ele não está buscando. Então, quando a gente sai de carro, qualquer um de nós, quando sai na rua, hoje está difícil sair na rua por conta da Covid, que ainda não acabou, a gente vê isso, a pandemia escancarou o que é o Brasil, né? Você sai na rua, você vê os nossos irmãos pretos vendendo bala no farol, vendendo qualquer coisa no farol, podendo morrer a qualquer instante, ser contaminado. Por quê? Porque essa é a lógica natural a qual o neocolonialismo acredita. Esses pobres é que se virem. É a lei natural. Eles, naturalmente, precisam se virar. E não quer trabalhar porque é vagabundo. Porque, por que não vai vender no farol? É assim que eles pensam. Então, a gente tem que entender que essa equipe econômica está aí, não traz nenhuma novidade, né? A grande estratégia deles é justamente criar um Brasil que seja acessível, continue sendo acessível para a superexploração do mercado internacional. E eu já vou te falar que, a partir da nossa vivência no DF, eu nunca mais usei a palavra liberalismo ou neoliberalismo. Para mim, ou é colonialismo ou é neocolonialismo, porque, e aí você explicou muito bem, e eu tenho razão em manter essa chamada. Professor, veja bem, pandemia mundial, milhões de pessoas, porque eu não acredito nos números oficiais, milhões de pessoas morreram, milhões de pessoas estão infectadas, centenas de milhares de pessoas morreram aqui no Brasil, milhões e milhões de pessoas estão infectadas ainda, a gente não tem vacina. No entanto, os mais ricos ficaram muito mais ricos, né? Eu fico vendo os números, e aí eu não sei nem como parafrasear os números de fortunas acumuladas aí na ordem de trilhões, né? Quase 4 trilhões, saiu de 2 trilhões para quase dobrou, para quase 4 trilhões, né? Então, assim, você já fez uma apanhada aqui do porquê que isso se dá, então tem muita relação com o dólar, tem a exportação, tem essa síndrome de vira-lata chamada, que a gente ainda vive, né? De colocar para fora e sucatear o que tem aqui dentro, perseguindo o maior produtor de arroz orgânico do mundo, né? Os maiores produtores, perseguindo o que coloca comida na mesa do trabalhador, da trabalhadora, que é a agricultura familiar, e privilegiando, fazendo grandes matérias e publicidades, falando que esse processo de neocolonialismo, ele é pop, que esse tal desse agro aí, que um dia eu quero conhecer ele, tá? Esse agro é pop aí, eu tenho que conhecer, porque eu sou pop, né? Esse agro aí, eu nunca vi ele em rolê nenhum, né? Não é possível que a gente, de um lado, fique falando da necessidade de distribuir igualdades, de diminuir as desigualdades no Brasil, e do outro lado, ao meu ver, não tributar os dividendos, né? No Brasil, a gente tem muitas pessoas que se tirar um cochilo à tarde, acorda mais rica. E, por outro lado,
Tem as pessoas como motorista de aplicativo, né? Esses infoproletários que aumentou assustadoramente. Aí que se tirar um cochilo à tarde, talvez não tenha dinheiro ou para pagar o aluguel do carro, da bicicleta, e etc., ou não consegue colocar a comida na mesa, né? Não dá mais para a gente conviver com isso. Se você fosse nos apresentar, na verdade, eu já vou colocar você aqui, né, numa situação bem importante para o nosso conhecimento. Qual é a saída? Legal. Bom, então, até voltando um pouco à questão que você me fez anterior, que aí eu fugi um pouco, que é a reforma tributária, né, Bob? Então, desde a Constituição de 88, a gente tem essa conversa de reforma tributária. Inclusive, os fundos educacionais, o Fundeb, por exemplo, um dos itens que estaria para ser colocado para acrescer ao fundo seria justamente o imposto sobre as grandes fortunas, né? Mas esse imposto sobre as grandes fortunas, que está na Constituição, lembra? Não foi feita uma Constituição, a gente não tem que cumprir ela, ele nunca foi regulamentado. Enquanto isso, regulamentados todos os impostos auxiliares que justamente cobram o povo, né? Então, olha, você citou aqui a questão das pessoas que trabalham, os tributaristas, os auditores tributários, né? Eu tenho estudado também alguns deles, e eles discutem uma questão interessante, que no Brasil, quando a gente compra uma bala, né, qualquer coisa que tem aqui, uma cafeteira que eu tenho aqui, você está pagando um imposto sobre ele que vai para os cofres públicos, né? Então, esses auditores fiscais, a Graziele Davia, uma das auditoras, ela diz o seguinte: nós, trabalhadores, e a classe média também, porque a gente pensa que, quando eu falo essa classe média baixa, aquele cara que tem um mercadinho, sabe, lá na quebrada, lá, Bob? Aquele cara que tem um mercadinho, aquele cara que tem uma vendinha, que o cara dá duro o dia todo e tal, para conseguir pagar ali os funcionários dele corretamente e tal. Então, a população e essa classe média baixa, tá? Nós pagamos 46% de impostos de tudo aquilo que a gente arrecada. Então, se liga, de tudo aquilo que a gente arrecada, 46% vai para os cofres públicos. Né? Então, se o teu salário é 1.460, você vai de imposto. E os ricos, por conta justamente que existem alguns impostos que eles são subsidiados, eles pagam em torno de 7,6%. Né? Então, essa é a realidade brasileira. Então, proporcionalmente, eu pago um imposto equivalente à família Hermann. Vamos colocar mais ou menos. Exatamente. Eu e você pagamos um caríssimo imposto, né, enquanto os ricos aqui no Brasil. Então, perceba que se inverte. Por isso que eu insisto na discussão que o Estado brasileiro ele é diferente. Porque se inverte, por exemplo, você pega a Suécia, que é um país capitalista. Não, os Estados Unidos também. A gente sabe que a grande discussão do Al Capone não foi porque ele mexia com coisas ilícitas, foi porque ele não pagava imposto. Então, os Estados Unidos é o seguinte, malandro, você pode fazer o que você quiser, me dá o seu aqui. O imposto chega até 70%, 80% da renda, certo? Na Suécia, Bob, que é um estudo que eu tenho, você chega a 90% da renda, cara, em alguns acordos que você faz, os caras te tomam uma grana, cara, justamente para fazer o equilíbrio, cara, o equilíbrio da oferta e procura. Bom, você pega de quem tem mais e tira de quem tem menos. Aqui no Brasil, não, cara. Aqui no Brasil, nós pagamos muito mais, né? Você paga 6, 7 vezes mais do que aquele que tem grana. Pensa comigo, jatinho, não paga imposto. E o IPVA da sua moto você tem que pagar, né? Mas o jato não paga imposto. Quem passa aqui pelo litoral sabe disso. Sabe aqueles veleiros, aquelas lanchinhas? Iate. Isso, não paga imposto. Gasolina subsidiada, certo? Então, é aí que nós estamos percebendo. É o ITR, Imposto sobre o Território Rural, são cobrados por muitos municípios. Então, aquele município que o próprio coronel é prefeito da cidade, certo? E ele deixa passar batido o próprio imposto que ele deveria pagar. Porque não é uma arrecadação, o ITR, que é o Imposto sobre Territorial Rural, ele não é uma arrecadação que é direto do governo federal, é dos municípios. Agora, você pega um município pequeno lá, que o próprio fazendeiro é o prefeito. Né? Então, aí que a gente tem que entender que reforma tributária é essa. Reforma tributária, se não for para taxar os bancos e as grandes fortunas, obviamente vai ser para
para prejudicar mais o trabalhador e a classe média que gera emprego. Para mim, Bob, eu costumo dizer que eu tenho, né, nesse mundo que a gente circula enquanto professor, eu cheguei a conhecer algumas pessoas que geram empregos, pessoas que têm pequenas empresas e tal. Esses caras no Brasil são os verdadeiros geradores de emprego. Porque o cara gera emprego, o cara tem um mercadinho, ele tem 5 pessoas. Porque o grande capitalista, ele pega o dinheiro dele e bota na Bolsa de Valores, compra título público. E aí é a lógica do rico brasileiro. Então, ao invés de ele pegar 1 milhão, fala assim, bom, 1 milhão, cara, eu posso comprar vários cachorro-quente, vários carrinhos de cachorro-quente e empregar várias pessoas, certo? Que é a economia solidária. Porra, eu vou empregar outras pessoas aqui, vou contratar da tiazinha que compra salsicha, vou contratar o cara que faz o pão. Mas não, cara, o cara pega esse dinheiro, ele prefere investir na Bolsa de Valores para ganhar uns juros no final do mês, ao invés de ele colocar o dinheiro dele na produção. Então, esse é um Brasil a qual a gente precisa compreender para analisar. Então, é um Brasil que essa reforma tributária que vem aí, essa discussão, para mim não existe. É coisa... dizendo na nossa conversa para boi dormir, conversa de engana trouxa. Qual que é, né? Se estivesse lá na minha quebrada, eu falou, mano, você tá tirando, né? Não é assim que a gente pergunta? Falou, mano, você vem com uma conversa dessa aí, você tá tirando, né, mano? Por quê? Porque eu, Bob, que vim da favela, vim da periferia, né? Barraco de Pau, Novo Osasco, ali, divisa com o Jardim da Abril, que conheço a realidade, eu fico me perguntando, e hoje que conheço economia, quando eu ouço esses caras falando, dá vontade de falar, meu, você está tirando, bicho. Como é que você vem falar uma coisa que você propôs uma reforma tributária? Bom, se a cabeça da reforma tributária não for o taxamento de banco e das grandes fortunas e dos dividendos, não tem conversa, cara. Isso é só para blá, 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 para o povo achar que você está... Só para você ter uma ideia, só de CMS, eu fiz o cálculo aqui, trouxe alguns dados para os nossos leitores, né? Nós estamos falando de pandemia, o Brasil gastou agora, com auxílio emergencial, 285 bilhões, né? Que representa aproximadamente 3,2% do nosso PIB, né? Só uma comparação, porque o Paulo Guedes, por exemplo, tem um quê com a política estadunidense. Os Estados Unidos gastou 7,8, 2 vezes a mais que nós. Então, quando esses caras colocam os Estados Unidos como exemplo, eles não praticam as políticas estadunidenses. Só que o presidente falou que o repasse do Bolsa Família foi de $1.000. Que conta é essa aí? Exatamente, é uma conta que a gente não consegue compreender, né? Só se for $1.000 de saída para outras coisas que não chegar na mão do pobre, né? Porque não é possível, como a gente entende. Então, 285 bilhões, só para voltar aqui ao raciocínio, sabe quanto você tem de não pagamento de ICMS pelas grandes empresas? Coisa de 600 bilhões. Né? Então, olha, de novo, estrutura do Estado brasileiro. Você cria uma ideia de que está tudo certo. Isso falando só de ICMS. Só de ICMS, fora os outros impostos. Colocar as outras coisas. Exatamente. Só de imposto que o cara não paga. De imposto que o cara vai parcelando, do Refis com a Receita Federal. Isso aí os auditores fiscais estão falando. Você digita na internet, coloca lá dívidas das empresas com ICMS, dívidas das empresas com imposto de renda sobre a pessoa jurídica. São dívidas enormes. Né? Previdência social. Exatamente. Então, por um lado, você fala, estou dando 285 bilhões para o povo, mas para o outro você está abrindo a porteira, né, para as grandes empresas e as grandes corporações. Agora, tudo bem, na conversa do liberal, essas empresas estão sendo subsidiadas para gerar emprego. Mas, ao contrário, elas não geram emprego, elas mandam embora. Justamente por quê? Porque o seu capitalista ele quer mais lucratividade dentro da condição de exploração do trabalhador. Então, daí não tem solução, né? A gente fica pensando, qual que é essa conversa aí? Você está querendo me enganar. Né? Então, está na hora, sim, eu acho que nós estamos aqui, na bancada preta aqui, é uma discussão política, né? Uma política direta, que a gente pode intervir na sociedade, e aí, tentando um pouco fazer uma discussão sobre a saída, né, para dar a volta para você, a saída é insistir nesses únicos mecanismos constitucionais que temos. Sabe qual que é a saída? Cobrar o cumprimento da Constituição. Ao meu ver, tem outras saídas, Bob, né? Mas uma saída dentro dessa realidade que a gente está falando, estamos aqui discutindo economia dentro do capitalismo brasileiro. Existem outras, né? A Revolução Socialista é uma delas.
certo? Que a gente tem exemplos que se deram bem durante o mundo, e Cuba está aí para isso, né? A gente, embora as pessoas... China está aí para isso, China é comunista, não vamos esquecer. Né? Pois é. China está aí para isso, que a Revolução Socialista deu certo, sim. Né? O Bolsonaro fica falando que não gosta dos comunistas, mas o grande parceiro do governo Bolsonaro, do Brasil, é a China comunista. É a China comunista. Tá? Então, isso é importante dizer. Então, existem outras evoluções possíveis. Mas quando a gente parte para uma imediata, que dentro dessa proposta do capitalismo, óbvio que eu não concordo com ela, mas é você minimamente dizer, porra, quem é que vai cumprir a Constituição? Né? Então, primeiro, investir em educação pública. Vamos fortalecer essa discussão, porque eu vejo os caras aqui no discurso falando, eu vou investir em educação pública. O cara chega lá, ele passa por cima de tudo isso. Né? Ele passa por cima de tudo isso. As escolas de favela ainda continuam tendo problemas estruturais. Né? E o cara olha a escola de favela como se fosse a escola da Vila Mariana, quando eu estou falando aí de São Paulo, como se fosse a escola da Vila Madalena. E não é. Lá a molecada vai para a escola para comer. Então você precisa dar renda, distribuir renda para essa molecada. É diferente da classe média que está numa escola mais central, que tem um mínimo de possibilidade. Né? Então está na hora de parar com essa conversa, com esse discurso, né, vazio, que é um discurso, ao meu ver, que não tem nada de prática. Então eu falo que eu vou fazer, que eu vou colocar, mas na verdade eu cumpro ao contrário. Essa é a lógica neoliberal para mim. No discurso eu falo uma coisa, mas na prática eu não disfarço, eu faço ao contrário. Né? Eu fortaleço o recrudescimento do Estado em relação ao pobre. Né? Então, que, ao meu ver, a única saída nesse sentido é a conscientização para as nossas massas, fazer isso que nós estamos fazendo, Bob. Né? Levar a informação para as massas, levar a informação na quebrada, na favela, colocar a favela como algo a ser observado, né? Algo a ser observado. Então, é chegar a dizer aqui, mano, é o seguinte, eu sou professor universitário, mas sou da favela, vocês não estão olhando para a favela, é mentira que vocês estão olhando para a favela. Vocês nunca olharam. Existe aí uma consequência econômica que provém ainda do escravismo que vocês não observaram. Quando é que vai observar? Quando é que vocês vão dizer? Porque o contrato social é uma coisa de capitalista. Né? Então, quando eu estou falando aqui, Bob, vamos cumprir a Constituição, eu estou chamando os progressistas para conversar, cara. É os progressistas para conversar. E aí, minha gente? Nós não estamos falando aqui de nada muito duro ou muito radical, nós estamos falando de cumprir a Constituição minimamente. Né? Ainda pensando em alternativas, nós temos esse material aqui, que é o material que é meu material de cabeceira, né? Quando eu quero ler alguma coisa sobre economia, eu vou ler, vou te mostrar aqui também uma coisinha, que a gente aqui quebra todos os protocolos, viu? Opa, legal. Coisa nossa. Eu leio isso daqui. Opa, Paul Singer, extremamente... Eu leio esse aqui. Eu ia te dizer sobre isso, né? A renda solidária, essa discussão de economia solidária é o Paul Singer, que traz isso brilhantemente, né? E aí, hoje, nós temos um debate que o governo eleito antidemocraticamente, e agora está governando o Brasil, ele está trazendo aí um LED, né, uma tag de renda cidadã. Você consegue dar um panorama do que é isso daí para a gente? Bom, isso é excelente para a gente, né, fechar essa nossa conversa. Então, vamos pensar no tema, né? Auxílio emergencial e aumento da cesta básica. Oferta vezes demanda ou aumento da austeridade fiscal. Então, não é oferta e demanda, como nós respondemos, né? A nossa oferta aqui não é para suprir a demanda do mercado interno, mas é uma oferta destinada, sobretudo, de matéria-prima, commodities, como alguns dizem, para suprir o mercado internacional, né? Então você tem um desequilíbrio nesse sentido, mas é um desequilíbrio que atende esse mercado internacional, pensando no suprimento de um projeto nacional, né? Então, quando eu falo desequilíbrio, não é o desequilíbrio econômico convencional, mas o desequilíbrio no sentido de você ter aqui comida e você não vender para a custo acessível para esse pobre.
Eu me lembro de uma discussão que está ali no livro da Carolina Maria de Jesus. Ela conta, entre as suas passagens, né, que certa feita ela foi pedir um pouco de bacalhau numa venda que ela conta que era no centro de São Paulo, e ela queria comer o bacalhau, né? Mas ela foi lá pedir esse bacalhau e, segundo ela, o dono, ao invés de dar para ela um bacalhau a preço menor, jogou fora esse bacalhau e jogou creatina, justamente para que ninguém pudesse comer esse bacalhau, para manter o preço lá em cima. Então, essa é a lógica da burguesia brasileira. Ela joga fora, ele joga fora. A gente lembra aí na nossa história de ver as pessoas jogando leite fora, né? Jogando produtos fora. Joga fora justamente para você não ter um excesso de oferta e esse valor cair no mercado internacional, né? Isso tudo para corroborar a ideia de que o Brasil é um país voltado da sua economia para o exterior, né? Então, quando eu penso nesse auxílio emergencial, e para falar da renda básica, eu penso que a pandemia, como eu estava dizendo, ela escancarou todo esse racismo estrutural, todo esse país neocolonial brasileiro, né? Então você percebe que quem é que teve que trabalhar para pegar o ônibus é esse pobre, né? Sobretudo, maioria, né? A população negra. Quando a gente fala do pobre, 80% dessa população é negra, né? Pegando preto e pálido, né? Então é esse cara que continuou pegando o ônibus para poder ir trabalhar. Né? É esse povo que teve que pegar sua moto para poder entregar o iFood para aqueles que estavam fazendo quarentena. É essa população que teve que trabalhar na rua para vender alguma coisa, para conseguir o seu sustento para o dia a dia. Então, esse auxílio emergencial, na verdade, é aquilo que poderia girar a economia naquele momento. Então, é um auxílio que mais atende o capitalista, que mais atende o comerciante, do que, de fato, o trabalhador. Né? Por quê? Porque o seu valor, embora seja um valor que o pobre, que não tem nada, conseguiu se suster com ele, é um valor que está muito aquém daquilo que uma família poderia sobreviver. Né? Então, quando a gente fala de auxílio emergencial, esse auxílio não tinha que ser emergencial. Nos países em que a gente tem uma renda, que é inclusive o projeto do próprio Poulcinho, do próprio Suplicy com a renda básica, é um projeto que demanda um auxílio do Estado em dinamizar a renda para o mercado interno. Então, você gera renda, renda a partir do mercado interno. Não é algo absurdo. Você vê que tem tudo a ver com aquilo que eu estou falando aqui. Né? Então, quando a gente fala da renda, né, para falar dessa renda, que é um engodo, ao meu ver, por quê? Porque, legal, vamos instituir uma renda. Bom, Bolsa Família já está aí. Mas as pessoas ainda não sabem. O valor do Bolsa Família, ele gira em R$120, que é o que o governo quer dar, R$200. A gente sabe, a classe média sabe muito bem disso. Bob, se você vier na minha casa, um dia que eu te convidar e fazer um churrasco e tal, eu vou gastar 100 conto, mano. Vou gastar 150 conto para te receber bem, para te receber você e sua família bem, para a gente comer bem. Então, o que é R$150? R$150, essa renda básica que está surgindo, da ideia de dar R$200 para o pobre, ao meu ver, é você ser cúmplice de um projeto escravocrata, que é você mantém esse trabalhador sobre o seu processo eleitoral ideológico, porque é isso, quando você pega o Nordeste, ao invés de você gerar emprego lá no Nordeste, levar indústrias lá para o Nordeste, você oferece R$200 para o cara. Você oferece R$200. Mas a gente sabe que esses R$200, quando chega na mão do cara que tá querendo sobreviver, ele toma de cachaça, sabe por quê? Porque ele não sabe o que ele vai fazer com esses 200 pau. Não é que ele toma de cachaça porque ele é vagabundo, como a burguesia diz. Porque com R$200 ele não vai resolver a vida dele. Eu tomaria de cachaça, porque com R$200 eu não vou conseguir manter a minha família, não vou conseguir dignamente, certo? Chegar na minha casa e podendo ter uma vida digna. Então eu tomo de cachaça, cara, para chegar em casa e poder esquecer dos problemas que eu tenho. Que essa é uma discussão da burguesia. Os caras dão dinheiro para o pobre e ficam cerceando aquilo que o pobre tem que comprar. Então, veja, como não é um projeto escravocrata, você dá o dinheiro para o cara e fica falando, você não pode gastar nisso, você não pode gastar naquilo. Então, olha, o mínimo que seria, para a gente fazer uma discussão básica, quer falar de renda
renda emergencial para mim, né? Nós precisamos ter, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma renda emergencial, uma renda básica, que chega a $1.700, $1.700, que hoje seria quase R$ 7.000 aqui. Ah, tá, mas a relação... Isso para geral, né? Isso para todo mundo. Geral, para saiu todo do emprego mundo. Hoje, já pode passar amanhã lá e receber. E pegar a renda, exatamente. Então é para todo mundo. Então, quando a gente olha naqueles filmes, aqueles nossos irmãos lá do Bronx... Inclusive para os ricos falidos, né? Você faliu, que era bilionário. Faliu hoje, amanhã você pode ir lá. Tem renda. E aqui nós estamos falando de renda emergencial, né? Essa renda emergencial é um cunho político para angariar voto, a gente sabe disso, e que não resolve a vida do trabalhador. Por quê? Trabalhador, enquanto o cara está te falando que vai te dar uma renda de R$200, a inflação está subindo 3, 4 vezes, né? Então, isso significa que a ideia da renda emergencial é só para enganar o pobre, para ele não ficar, né, descontente na política eleitoral que aí está e achar que ele está sendo remunerado. Mas, na verdade, é um engodo, é uma mentira, é um engano. Porque essa renda, o Brasil tem condições, como a 7ª economia mundial, de gerar emprego. Bob, eu tenho certeza, meu irmão, que os manos da quebrada preferem muito mais o emprego do que os 200 pau. Sabe por quê, mano? Porque nós somos gente digna, que gosta de trampar, parceiro, que gosta de ter sua vida digna, de correr atrás. Todos os meus camaradas da periferia, eu tenho certeza que ficariam muito mais contentes se estivessem com um bom emprego numa indústria, trabalhando registrado, tendo né, a sua renda garantida. Então, quando você provado, né? Isso já foi provado na medida que, no primeiro mandato da presidenta Dilma, teve um fluxo de pessoas, principalmente do Nordeste, devolvendo o cartão do Bolsa Família, porque eles entenderam que não precisava mais, porque conseguiu engordar as cabrinhas, porque conseguiu engordar o boizinho. Então, assim, eu não preciso mais desse dinheiro. E devolver o cartão, isso também só pesquisar aí que vai achar, né? Então, é um povo trabalhador, é um povo que quer dignidade, né? E que ela é solapada a todo momento. É isso mesmo. Mestrão, veja bem, o papo está sendo muito bom, mas a gente está indo para os trâmites finais aqui. Antes de agradecer novamente, gostaria que você fizesse algumas considerações finais, falasse um pouquinho de você, como que você está, seu psicológico, sua família, e como que está sendo, né? Porque é uma coisa, o leigo, ouvir falar sobre superávites, déficit, austeridade, juros e etc. Outra coisa é uma pessoa com a sua capacidade de codificação e de formulação ouvir essas coisas. Fico pensando como que fica o psicológico do homem preto, né, que teve essa vivência, que tem essa vivência suburbana e hoje tem as condições plenas de não só codificar o que essa branquitude fala, mas também de rebater de forma fundamentada, etc. Como que você está, negão? Fala para nós e você pode ir para as considerações finais, agradecendo mais uma vez por participar do Bancada Preta Podcast. Quem está nos ouvindo, já printa a tela, marca a Bancada Preta, joga no grupo de Zap da família, né? Não fique preocupado em estragar os almoços de domingo, porque isso daqui é para o bem. É isso mesmo. Primeiro, agradecer, é uma satisfação estar contigo aí, Bob, mais uma vez, e com todo o projeto que vocês têm em relação de levar informação para a periferia, e agora à frente da Bancada Preta da TV Pangeia. Agradeço. Quero dizer que é o seguinte, que nessa pandemia, assim como milhares de brasileiros, né, nós estamos aí para mais de 140 mil mortos, né, então quero, inclusive, prestar os meus sentimentos a essas famílias que perderam seus entes. O professor Roberto da Silva, na Faculdade de Educação, conversando esses dias, a gente fez um artigo, inclusive, junto, falando do prejuízo econômico disso, né? Prejuízo econômico dessas mortes, Bob, falando de economia, as vidas não têm custo, não tem preço, vida nenhuma não tem preço. Mas se a gente fosse contabilizar a probabilidade que essas vidas, a hipótese que essas vidas teriam, né, de um projeto nacional, daria mais ou menos mais do que o PIB de vários estados, mais do que o PIB do Piauí, mais do que o PIB de Pernambuco, mais do que o PIB do Amazonas. Você chega a uma perda enorme de gente, de vidas brasileiras. Isso de projeção de produção, né? De produção. O quanto essas pessoas poderiam produzir para o país, e elas morreram. Então,
outra discussão que a gente fez, para além dessa questão econômica, é que em 3 gerações, Bob, você vai sentir a perda. Porque é uma perda de repente. Quem morre de Covid, você não consegue se despedir da pessoa. Fora aqueles que tiveram outros problemas em relação a ela. Nós também, né? Eu sou de uma família negra, uma família da periferia. Eu tive também alguns problemas com o meu pai, justamente por conta dessas questões da pandemia, do confinamento. Então, eu sofro, assim como todos os meus irmãos sofrem. E aí, o que é pior, como você disse, lembrando aqui o nosso Raul Seixas, é que se eu fosse burro, eu sofreria menos, né? Essa nossa conversa de que eu observo, né? E quando eu observo o sistema brasileiro, eu percebo, enquanto pesquisador, falo, opa, tem um grupo aqui como, né, cientista, tem um grupo aqui, cara, que se ferrou, né? Falando numa linguagem comum. Um grupo aqui que se realmente prejudicou. E aí o problema, Bob, que eu vejo que eu estou no meio desse povo. É o meu povo, povo preto, povo da favela, povo da quebrada. Então eu percebo que eu, pelas possibilidades que eu tive, consegui hoje sair de uma situação de vulnerabilidade, mas percebo que abaixo de mim estão vários dos meus camaradas, irmãos. Então, toda vez que eu ligo para minha mãe, ela me diz, filho, hoje morreu a fulana, lembra da fulana? Então, a família dela morreu de Covid. Então, isso me entristece, óbvio, e a gente fica com a cabeça muito abalada por isso. Outra coisa é justamente aquilo que tu disse. Quando você olha essa economia, você vê um cara fazendo um discurso que é em prol ao povo, aí você diz, não é possível, dá vontade de você realmente sair correndo e gritando, peraí, isso é conversa para boi dormir, isso não é uma conversa séria, né? Então, eu acho que fica aqui também uma discussão, uma ponderação, que é a gente se cuidar nesse momento, né? Se cuidar mesmo, cuidar da mente, porque a população negra tem sofrido mentalmente, né? Mesmo que não perdeu, tem visto os seus parentes se perderem, tem visto amigos se perderem, né? E eu não sou diferente disso, né? Eu tenho visto o meu povo também sofrendo em relação a isso. Quero aqui agradecer por essa participação, dizer que é sempre um grande prazer falar ao público negro, falar ao meu público, né, ao meu povo, falar para aqueles que precisam dessa discussão, saber de maneira mais didática, e também me coloco à disposição, né, me coloco à disposição nas minhas redes, me coloco à disposição de um outro debate em relação a isso, de dúvidas que você pode estar ouvindo aí e falar, preciso procurar o professor Januário. Me procura, a gente bate um papo, troca uma ideia, porque eu acho que a coletividade, né? A coletividade, para encerrar, a coletividade que a favela tem, Bob, que é uma coisa que nos mantém vivo, né, negão? É uma coisa que mantém vivo a coletividade, né? A coletividade. Então, acho que isso é uma coisa que eu trago da favela, trago da periferia, e acho que para mim é muito importante. Eu sempre vou estar disposto a gente ter conversas, e embora o meu discurso pareça um tanto radical, né? Ele não é radical, ele é um discurso agregador, como você muito bem disse. É um discurso A para verdade alguma saída. É radical que parte da raiz do problema, né? Pode crer. A gente vem perdendo as nossas palavras para pejorativos, né? Então a burguesia ela acaba pejorativando várias fitas e a gente desconstrói. Concordo. Então, nós estamos denegrindo os processos e radicalizando na medida que denigre. TV mesmo. Pangeia, na bancada podcast, na bancada com o professor Januário, gratidão, se cuide dos seus, se precisar, dá um gritão que estamos à sua disposição. Satisfação, Bob, um abraço para todos vocês, para toda a equipe participante desse evento, né? E até mais.